Olá pessoal, meu nome é Catarina Madeira, sou esteticista e também sou especialista em eletroterapia e cosmetologia. Hoje quero falar para vocês um assunto muito importante e que muitas vezes o profissional na área da estética esquece de fazer, ou pelo menos faz a primeira vez e depois não dá continuidade. Hoje eu quero falar para vocês sobre anamnese e avaliação. Por que a gente tem que fazer sempre essa anamnese, essa avaliação? Porque a partir delas que a gente vai poder traçar um programa de atendimento, tá? Então, na clínica de vocês têm que ter uma ficha de anamnese e avaliação. Você mesmo pode criar o que você acha que é mais interessante colocar, contanto que você tenha um suporte para escrever todas as informações que vão ser coletadas com o paciente de vocês, tá? Aqui eu gostaria de mostrar uma simples ficha de anamnese e avaliação, tá? Onde aqui tem várias perguntas que você tem que perguntar à sua cliente, ela vai responder e você vai anotar. Aqui atrás você pode colocar toda a parte de avaliação, de medida, perimetria, alterações estéticas que você encontrar. No mercado existem vários tipos de fichas de anamnese e avaliação. E como eu disse, vocês mesmos podem fazer as fichas de vocês, tá? Aqui, por exemplo, eu gostaria de colocar para vocês informações sobre cada pergunta dessa, qual a importância dessas perguntas. Uma das primeiras coisas que a gente tem que colocar aqui, além de identificar a cliente de vocês, de colocar o nome, tem que saber a questão. Tem que colocar a idade, gente. Idade cronológica é muito importante. Quando você vai atender o cliente, pode ser que a idade dele esteja compatível com a idade cronológica, tá? O aspecto, a aparência, a saúde, esteja tudo de acordo. Mas pode ser que a sua cliente tenha um aspecto, uma aparência mais envelhecida do que a idade dela. Então, isso já nos dá uma referência de que alguma coisa aconteceu que fez com que ela tivesse com esse aspecto alterado. Isso é uma das primeiras coisas. A outra coisa importante é saber qual o motivo da visita dela, a esteticista, por que ela veio, qual a queixa da cliente. Então, gente, quando ela vem para você, que ela te dá uma queixa, é porque quando ela se olha no espelho, ela percebe aquela alteração, ela não gosta. Pode ser que ela tenha alteração em qualquer outra área do corpo dela, mas, no entanto, a que ela não gosta é a que ela vai te dizer aqui que você vai escrever, tá? Não significa que você vá atender só a essa queixa, pode ser que ela tenha outra problemática. Agora, o mais importante é você atender a expectativa da sua cliente. Bom, aqui nós encontramos várias perguntas. Existem profissionais que colocam o paciente ou cliente para ele mesmo fazer e preencher essa ficha de avaliação. Eu não acho legal, porque muitas vezes o paciente ele não conhece, ele não sabe o que você está querendo perguntar. E quando a gente vai fazer a pergunta, geralmente, de acordo com a resposta que ele dá para a gente vai fazendo pequenas alterações e vai buscando mais informações para poder você chegar a um diagnóstico e saber o que você vai fazer. Aqui, por exemplo, temos perguntas do tipo: você costuma ficar muito tempo sentada? Por que é importante a gente saber disso? Quem passa muito tempo sentada, gente, pode ter como consequência uma dificuldade circulatória. Dificuldade circulatória é ruim para a pele, é ruim para o retorno da linfa, a pessoa pode ficar com edema. Se ela tiver microvarize, esse edema vai ser acentuado. Então é muito bom você pegar tópicos da rotina da sua cliente, tá? Antecedentes cirúrgicos. Ela já fez alguma cirurgia? Onde foi? Por que foi? Então é interessante que a gente grave tudo isso. Muitas vezes ela vai dizer: ah, eu só fiz cirurgia quando eu tive filho.
São 2 cirurgias muito importantes, por exemplo, se ela tiver tido 2 filhos, são cirurgias importantíssimas que a gente tem que gravar. Essa anotação, gente, é importante porque o aspecto da região abdominal pode estar alterada, porque essa pessoa teve filhos, né? Estirou a barriga, estirou a pele, a musculatura fica realmente um pouco com o tônus reduzido. Então, anotem tudo isso. Outra pergunta aqui que eu acho também relevante. Já fez tratamento estético anterior? Ela já passou por outra clínica de estética? Ela já tentou fazer algum outro tipo de tratamento? Gente, isso é muito importante. Muitas vezes, quando a cliente chega para você, ela já passou por 3 clínicas, 4, 5, e ela nunca concluiu tratamento nenhum. Então, daí você percebe que ela não tem determinação. Ela tem até a vontade, ela quer fazer um tratamento, mas se ela não tiver determinação, ela não faz as coisas que são precisas fazer e ela também não vai concluir, esse tratamento. E aí ela vai chegar para você, você já tem mais um fator importante para cuidar dela, que é você vai tentar conseguir fazer com que ela se determine e queira realmente ter um resultado. Outra problemática ela pode deixar que o tratamento fique só na tua mão, enquanto profissional, e ela não vai fazer nada, ela está apenas aguardando. E quando a gente faz tratamento corporal, 70% depende do comportamento do cliente. Então, você tem que deixar isso bem claro, tá? Existem outros tipos de pergunta que eu considero bem relevante. Essa cliente faz atividade física? Eu só posso ter redução de peso se eu diminuir a quantidade de alimento e se eu fizer exercício. Se eu não fizer isso, gente, a balança vai ficar toda desregulada. Tá? Então, por mais que você tente fazer um tratamento estético, essa pessoa não fez uma boa nutrição e nem fez exercício, você não vai ter resultado nenhum. Então, observe, o tratamento estético ele tem que vir associado com um acompanhamento nutricional, um acompanhamento com atividade física e também acompanhamento psicológico, se for o caso, tá? Uma coisa importante que eu falei agora há pouco, aqui na ficha vem dizendo, alimentação balanceada, sim ou não? O paciente, quando ele lê isso, que ele vai fazer a ficha sozinho, ele vai dizer que a alimentação dele é balanceada. Mas como essa alimentação é balanceada se você está acima do peso? Então, não tem sentido. Por isso que é importante o profissional fazer essa investigação, não deixar que essa ficha seja feita pelo próprio cliente, tá? Quando ele coloca aqui, alimentação balanceada, ok. Aí você pergunta, como é essa alimentação? O que você toma de café da manhã? Eu como 2 pãezinhos. Você gosta de queijo? Eu gosto de queijo, eu gosto de manteiga. Eu como isso. Quando você vai olhar, o café da manhã está cheio de coisa e que não tem nutrição nenhuma. Então, vale a pena também anotar qual o tipo de alimentação, qual a quantidade de alimento que ela come. Enquanto esteticista, você não pode passar nenhum tipo de dieta, mas você pode anotar e mostrar para a sua cliente como ela se alimenta, o que é que ela está fazendo na hora do almoço, como é que são os lanches dela, como é que é o jantar, se ela come de 3 em 3 horas, o que é que ela faz nos intervalos das refeições. E aí, gente, é quando muitas vezes o paciente tem um impacto muito grande, porque às vezes ele acha que não come nada. Não sei se vocês já ouviram falar, mas existe uma história seguinte: o cliente chega para você e diz, não sei porque que eu engordo, eu não como nada. Existe isso? Nunca, isso nunca vai existir. Eu só posso engordar se eu me alimentar com excesso, tá? Outra coisa que eu considero fundamental, a sua cliente faz algum tratamento médico? Ela toma alguma medicação? Hoje em dia todos nós sabemos que os remédios interferem demais no processo de emagrecimento. Quem toma antidepressivo, quem toma ansiolítico, quem faz uso de corticoide por causa de alguma doença mais séria,
antibióticos, anti-inflamatórios, esses tipos de medicações, gente, alteram demais o metabolismo da gente. Então, anotem todos os medicamentos que a paciente de vocês consome, tá? Algum outro tipo de problema importante? Qual é a fase que a sua cliente se encontra em questão hormonal? É adolescente? É adulta? Já é uma jovem senhora? As funções hormonais, gente, elas diminuem com o tempo. Enquanto você é adolescente, você é jovem, as funções hormonais estão perfeitas. Porém, ao longo dos tempos, a gente vai perdendo essa funcionalidade. E mais basicamente o hormônio feminino. Então, você tem que anotar. A sua cliente está no climatério? O que está acontecendo com ela? Anote tudo. Ela está fazendo reposição hormonal? Essa parte da função hormonal, ela é importantíssima e deve ser anotada na nossa anamnese, na nossa entrevista, tá? Mas existe algum outro tipo de alteração que ela tem? Ela tem alguma doença associada? Essa cliente tem diabetes, tem hipertensão, tem algum outro tipo de doença que possa estar interferindo nesse processo, né, de emagrecimento? Se ela toma medicação, anotem, vocês sabem que a insulina, ela serve para metabolizar tanto o açúcar, como ela ajuda também na metabolização da gordura. Então, se a sua cliente está com insuficiência de insulina para metabolizar isso, você tem que saber, porque vai interferir no teu tratamento. Outra doença importante, hipotireoidismo. A sua cliente tem alguma alteração de tireoide, a tireoide dela está funcionando lentamente, então você tem que encaminhar essa pessoa para um endocrinologista. Todas as funções hormonais têm que ser controladas e isso só o médico vai poder fazer, tá? Mas é importante que você saiba o que ela está tomando, o que está acontecendo, como é que é esse tratamento, para poder você ter algum resultado na sua prática clínica. Então, gente, como vocês verem, são coisas importantíssimas. Além da questão todinha da saúde, né, da pessoa, tem a questão da rotina diária, o que ela faz. Quando ela sai com os amigos, ela gosta de ingerir bebida alcoólica, ela fuma. Então, todas essas coisas anotadas podem te ajudar a ter um diagnóstico e saber o que você vai conseguir com essa paciente. Então, essa, gente, é a primeira entrevista, é quando o cliente vai te dar todas essas informações. A gente chama isso de coleta de dados. E é fundamental que todo profissional faça isso. Investigue e catalogue tudo que ela diz. No final, você pede para ela assinar. Essas informações foram dadas a você por ela. Então, quem vai responder por isso é ela mesma. Então, pede para ela assinar no final tudo que ela colocou. Você entrega para ela ler. Se estiver tudo de acordo, ela vai e assina e você vai guardar para poder ver a evolução da sua cliente. Depois de feita essa anamnese, essa investigação, você vai partir então para o que a gente chama de aferição, medidas. Aí a gente vai fazer o quê? Pesar. A gente vai ver a altura da cliente, a gente vai fazer perimetria, é quando a gente pega a fita métrica, vai fazer medidas e você pode também e deve fazer uma avaliação com bioimpedância. É onde a gente consegue investigar e coletar todos os dados em relação à massa gorda, massa magra e isso, gente, influencia demais no tratamento, porque aí o nutricionista, ele pode modificar a alimentação de forma que ela perca essa gordura e ela possa ganhar mais massa magra. Do mesmo jeito, o personal ou o educador físico também pode fazer um tratamento para essa cliente pegando todos esses dados da bioimpedância. Mas na clínica de estética, o que a gente faz? A gente vê o peso, vê a altura, a gente vê o IMC, tá? Se quiser fazer a adipometria, faz.
Mas a adipometria é um tipo de técnica que é feita pelo nutricionista, que é para ele quantificar a quantidade de calorias que o paciente vai consumir naquele dia. Então, ela não é uma técnica própria para estética, mas alguns utilizam, tá? Então, depois disso, você vai medir busto, braços, abdômen, cintura, quadril, culote, coxas e panturrilha. Essas medidas têm que ser feitas no primeiro dia, depois com 5 dias você pode fazer outros 5 ou 7 e depois você vai sempre investigando para saber se houve a evolução. O que é essa evolução? É a redução de medidas, é a melhora da qualidade da pele do cliente. Nessa mesma ficha é onde você vai programar o que você vai fazer para ela. Exemplo, a sua cliente refletiu que ela não gosta da região abdominal, que ela tem gordura, ela está com flacidez. Então você foi lá, fez a perimetria, tocou, você investigou, fez a investigação visual e palpatória e fez a medição. Aí, com base nisso, você decide fazer aplicação de ultrassom, aplicação de manta, aplicação de massagem. Tudo isso, gente, são possibilidades. Você vai gerar um plano onde você vai ter possibilidades de tratamento para a sua cliente. E aí, a cada vez que ela vier, você vai escolher um procedimento que você acha mais efetivo, tá? Essa é a sessão diária. Na sessão diária tem que ter esfoliação da pele, tem que ter aquecimento e tem que ter massagem ou aplicação de vácuo. A massagem é uma aplicação de pressão positiva e o vácuo é uma aplicação de pressão negativa. Então, eles podem ser associados com calor para você ter o melhor resultado na gordura. Hoje, na estética, existem inúmeros tratamentos. Então, se você tem aquele objeto, o equipamento, se você tem o curso da manualidade, se você tem um bom cosmético, você vai associar 3 coisas e vai fazer um planejamento para a sua cliente. Sem planejamento, não existe eficiência nos tratamentos estéticos. Observe que sempre a gente faz plano com 10 sessões, aí as pessoas chamam de pacote. Isso não é pacote, gente, é um programa de atendimento, tá? Então, o que é que acontece? Nesse programa, você escolheu as melhores coisas para ela. Em 5 sessões, na 5ª sessão, já é para ela ter um resultado. Se você atender a sua cliente 2 vezes por semana, em 5 sessões você tem 2 semanas e meia de atendimento. Então, já é para a sua cliente ter resultado. Se ela não tiver, alguma coisa está errada. Ou o plano que você executou, ou ela não deve estar fazendo, não deve estar contribuindo com o tratamento que você deseja. Então, reinvestigue, faça mudanças no seu procedimento, na sua abordagem e recomece. Em 10 sessões já é para ter um resultado excelente, que em 10 sessões aí eu já teria mais ou menos 1 mês e meio de atendimento, tá? Então, gente, outra coisa que vai poder ajudar você a ter um bom resultado e que a maioria das pessoas não faz. Se você escolheu fazer uma corrente russa no seu cliente, por exemplo, você vai ter que botar na sua cliente qual é o tipo de corrente, qual foi a frequência portadora, frequência modulada, qual foi a intensidade que você colocou, como é esse pulso, se é quadrado, se é retangular, e você vai ter que colocar a intensidade inicial, final, tudo isso tem que ser catalogado. Tá? Não se faz mais essa cultura do achismo. Então, o diferencial hoje do profissional que trabalha com eletroterapia é isso. Ele saber qual a corrente que ele está usando e ele fazer anotações de tudo que ele está aplicando. E fundamental, explicar ao cliente o que você está fazendo. O cliente ele não é mais leigo. Então, se você quer ter
uma atitude mesmo de compartilhamento e para o cliente poder fazer esse trabalho com você, tudo que você for aplicar, explique a ela. Então, ela começa a tomar mais parte desse atendimento e ela vai, com certeza, conseguir um resultado melhor ao final do programa que você escolheu. Anotem tudo e, com certeza, ao final você terá um resultado efetivo. Espero que vocês tenham entendido a importância da anamnese da avaliação nos processos e procedimentos estéticos. Até mais!